Às vezes, parece que o tempo está nos engolindo, não com pressa, mas com silêncio. Há dias em que tudo ao nosso redor continua funcionando. O trânsito, os compromissos, as vozes, mas por dentro algo está paralisado. É como se estivéssemos presos num limbo entre o que fomos e o que não conseguimos mais ser. Uma suspensão da alma, um vazio que ninguém vê, mas que consome tudo por dentro. Você acorda, se levanta, faz o que precisa ser feito, mas sente que está distante de si, dos outros, da vida. É aí que começa o chamado silencioso da alma estoica. Esse chamado não vem como um grito, ele não rasga a garganta, não enche os olhos de lágrimas visíveis, ele apenas pulsa, como um tambor surdo no fundo do peito, uma dor sem nome, um cansaço sem origem. Uma inquietação que não sabe para onde ir. A vida, de repente, parece estar pedindo mais do que você pode entregar. Mais clareza, mais energia, mais coragem. Mas como entregar o que você nem sabe mais se tem? A verdade é que a transformação real não começa no grito, começa no silêncio. Começa quando você para de tentar parecer forte e começa a ouvir o que está implodindo dentro de você. Os estoicos sabiam disso. Sabiam que há um lugar dentro de nós, uma espécie de caverna interna, onde a alma vai quando precisa se reconstruir. Essa caverna não tem janelas, não tem atalhos, não tem plateia. Ela é escura, fria, desconfortável, mas ali nascem as sementes da verdadeira força. Estar perdido não é o fim. Estar perdido é a pausa antes do recomeço, o intervalo entre a queda e o despertar. Se você sente que está se perdendo, talvez esteja, na verdade, começando a se encontrar. Porque só se encontra quem um dia se desconectou. Só se reconstrói quem teve a coragem de se despedaçar. E só se torna inteiro quem não teve medo de olhar para dentro, mesmo quando tudo lá dentro parecia desordenado demais. E é nesse espaço silencioso, quase invisível, que a filosofia estoica acende uma luz. Não uma luz que afasta a escuridão de uma vez, mas uma luz que orienta cada passo. Uma ideia de Epicteto, um ensinamento de Marco Aurélio, uma frase de Sêneca. Palavras que não gritam, que não impõem, mas que murmuram com firmeza. Você não controla o tempo, mas pode controlar como caminha dentro dele. Essa é a chave. Não é lutar contra o tempo, é reconquistar a clareza dentro do tempo. A cada respiração, a cada escolha de não reagir por impulso, a cada momento em que você decide parar, observar e voltar para si. Porque o mundo pode até não perceber, mas quando você silencia por dentro, algo começa a mudar. E talvez seja aí que tudo recomeça. Quando tudo em você grita, mas o mundo não ouve. Há uma dor que não tem nome. Ela se acumula aos poucos, como poeira invisível em móveis que ninguém mais limpa. Você segue vivendo, funcional, presente, aparentemente em paz. Mas por dentro, algo grita, não com som, mas com tensão, com um aperto no peito, com uma vontade inexplicável de desaparecer por um tempo, só para lembrar como é existir sem esse peso silencioso. Muita gente chama isso de força, aguentar tudo calado, engolir seco, fingir que está tudo bem, como se o autocontrole fosse não sentir, como se dominar-se fosse o mesmo que negar-se. Mas o estoicismo nunca foi sobre se anestesiar. Pelo contrário, é sobre sentir tudo com consciência e não permitir que isso nos destrua. Mas quando você confunde autocontrole com autonegação, você começa a se trair. A repressão das emoções em nome da força cria uma rachadura quase imperceptível. Você começa a sorrir sem vontade, a aceitar sem concordar, a continuar sem estar. A alma vai se afastando do corpo, como se dissesse: se você não vai me ouvir, eu vou embora por dentro. E ela vai, aos poucos,
até você sentir que algo se perdeu, mas não sabe o quê. E esse é o preço de calar o que dói, sem curar o que feriu. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos afetam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. E se o seu julgamento sobre sua dor for que ela é fraqueza, então você vai sufocá-la até ela virar doença. Emocional, espiritual, até física. Carregar o sofrimento calado não é estoicismo, é autoabandono. Os estoicos não eram invencíveis, eram conscientes. Eles sentiam a dor, mas escolhiam não ser dominados por ela. Isso é muito diferente de fingir que não dói. Quando você sente que está gritando por dentro e ninguém escuta, talvez seja a sua própria alma pedindo para ser ouvida. Não pelo mundo, mas por você mesmo. E talvez o primeiro passo para reconquistar a clareza seja parar de calar o que precisa ser acolhido, porque a dor não quer te destruir. Ela só quer ser compreendida, e só quando ela é ouvida com honestidade, ela começa aos poucos a se dissolver. A armadilha da resiliência sem pausa. Há um momento em que suportar vira hábito. Você vai levando, aguentando. Se orgulha de não desabar, de estar sempre ali, firme, mesmo quando tudo dentro de você já caiu. A sociedade aplaude quem suporta tudo em silêncio, quem não reclama, quem não para, quem não fraqueja. Mas há um ponto em que isso deixa de ser virtude e se torna cansaço acumulado na alma. Essa resiliência sem pausa começa a corroer por dentro. Primeiro, você se desconecta das pequenas alegrias. Depois, começa a se afastar das pessoas. E então, perde o contato com o que sente. Você continua funcionando, mas já não sente presença no que vive. É como estar dentro do próprio corpo como um visitante. Os sinais de que algo está errado são sutis. Um peso nos ombros, um olhar perdido, uma irritação que surge do nada, um silêncio mais profundo do que o necessário. A frieza emocional começa, muitas vezes, como um disfarce de força. Você diz a si mesmo que está sendo racional, maduro, centrado, mas no fundo você está apenas fugindo da exaustão, do medo, da vulnerabilidade. O estoicismo não pede que você endureça, ele propõe que você desperte, que você sinta tudo com presença e, mesmo assim, escolha sua resposta. Não há nobreza em se perder de si mesmo só para parecer inabalável. Em momentos assim, parar é um ato de coragem, não para desistir, mas para ouvir. Ouvir o que está pedindo cuidado. Ouvir o que ficou preso na pressa de continuar. Uma prática simples pode abrir esse espaço. Escrever. Não para registrar, mas para liberar. Para nomear o que o corpo está tentando dizer com tensão, cansaço e silêncios prolongados. Quando você escreve, você respira com palavras. E aos poucos, aquilo que parecia sem solução começa a revelar suas raízes. O estoico que escreve não escreve para o mundo, escreve para si, para encontrar o que se perdeu na correria, para reencontrar o centro. Porque resistir a tudo não é força. Às vezes é medo de parar. E parar, quando é para reencontrar a si mesmo, não é fraqueza. É o primeiro passo de volta para casa. A tensão no corpo é a alma tentando gritar. Nem toda dor vem com lágrimas. Algumas vêm com apertos no peito, insônia sem explicação, um cansaço que não melhora com o sono. O corpo fala, mas você aprendeu a ignorar. Você chama de estresse, de rotina, de fase difícil. Mas às vezes é a alma gritando por dentro e o corpo sendo o único a escutá-la. A rigidez nos ombros, a respiração curta, a mandíbula cerrada. Pequenos sinais de um campo interno em desequilíbrio. Quando não ouvimos nossas emoções com a consciência, elas se instalam no corpo, e o corpo em silêncio começa a gritar. A filosofia estoica não separava mente e corpo. Ela via tudo como parte de um mesmo organismo que precisa de presença, de escuta, de equilíbrio. Quando Epicteto falava sobre domínio interno, ele não se referia apenas ao pensamento racional. Ele falava sobre observar o movimento da alma.
E o corpo é o reflexo mais visível desse movimento. O corpo é o primeiro a adoecer quando você abandona sua verdade. E também é o primeiro a se curar quando você a reencontra. Há formas simples e profundas de trazer à luz o que ficou escondido. Uma delas é o escaneamento emocional. 3 passos. Primeiro, pause. 30 segundos de respiração consciente em silêncio. Depois, sinta. Onde dói? Onde está tenso? O que está contraído? Sem julgamento. Apenas perceba. Por fim, pergunte ao seu corpo: o que você está tentando me dizer com isso? E ouça, sem pressa. A resposta talvez venha como imagem, como memória, como emoção. Talvez não venha de imediato, mas ao perguntar, você já começa a curar. Não se trata de resolver tudo agora. Trata-se de estar com o que está, com ternura, com coragem, com presença, porque a tensão é a alma tentando se expressar quando as palavras já não dão conta. E quando você ouve, ela começa a relaxar. Não porque a dor sumiu, mas porque finalmente ela foi acolhida. E ser acolhido já é um passo de volta à clareza. A verdade que ninguém diz sobre solidão espiritual. Há uma solidão que não se resolve com companhia. Você pode estar cercado de pessoas, conversar, sorrir, dividir uma mesa e ainda assim sentir-se invisível. Não porque os outros não veem você, mas porque há partes suas que você mesmo deixou de ver. Há uma dor que nasce não da ausência de afeto, mas da ausência de conexão profunda consigo mesmo. Às vezes, você acredita que se bastar é sinal de evolução, que não precisar de ninguém é prova de força, mas o autossuficiente que se isola demais corre o risco de virar um deserto emocional, não porque lhe falte amor, mas porque parou de permitir ser tocado por ele. É uma espécie de espiritualidade distorcida, aquela que busca iluminação sem vulnerabilidade, aquela que confunde paz com ausência de vínculos. Mas não existe clareza verdadeira sem contato real, sem humanidade compartilhada. Imagine um guerreiro em meio à neblina. Ele tem sua armadura, sua espada, sua disciplina, mas não vê o caminho, não vê aliados, não vê nada além do próprio esforço. É nobre, é corajoso, mas está exausto. Porque lutar sozinho não é virtude, é sobrevivência. E sobreviver não é o mesmo que viver. O estoicismo ensina o valor do silêncio, da introspecção, da autonomia interior. Mas também reconhece que somos seres interdependentes. Marco Aurélio dizia que o que não é útil para a colmeia não é útil para a abelha. A dor de não ser visto machuca, mas machuca ainda mais quando é você quem se retira da visão do outro. Quando é você quem se esconde atrás da fortaleza do eu dou conta. O silêncio pode ser cura, mas também pode ser cárcere. Tudo depende da intenção por trás dele. Se o silêncio é refúgio para escutar sua alma, ele liberta. Mas, se é fuga para não lidar com o que sente, ele aprisiona. E há muitos que se dizem em paz, mas estão apenas anestesiados. A verdadeira paz vem do encontro, com sua verdade, com o outro, com a vida tal como ela é, imperfeita, incerta, mas profundamente viva e profundamente humana. Quando a raiva é apenas tristeza travestida. Há uma energia que queima por dentro, que toma conta do corpo com força, que aperta o maxilar, acelera o coração, faz a voz tremer. Raiva, mas muitas vezes ela não vem sozinha. Ela carrega outra dor, uma mais antiga, uma mais profunda. Tristeza. A raiva é, com frequência, uma armadura que a tristeza veste para não parecer frágil. E por isso ela assusta, porque esconde algo que ainda não foi olhado com ternura. Crescemos aprendendo que demonstrar raiva é feio, é descontrole, é fraqueza. Então engolimos seco, empurramos para dentro cada vez que somos contrariados, desrespeitados, ignorados. E com o tempo, isso se transforma em uma pressão invisível, um peso constante, até que um dia transborda, às vezes em explosões, às vezes em afastamentos súbitos,
às vezes em silêncio ressentido. Os estoicos não viam a raiva como inimiga, eles a viam como mensageira, algo que aponta para onde algo interno foi violado. Epicteto não nos mandaria reprimir a raiva. Ele nos convidaria a observar sua raiz. O que exatamente em você está reagindo? É orgulho? É medo? É mágoa não digerida? Quando você para escutar sua raiva com atenção, ela revela sua verdadeira forma, uma dor que ainda não foi aceita. A neurociência mostra que no instante em que você sente raiva intensa, a amígdala, região emocional do cérebro, assume o controle. Mas se você pausa por alguns segundos, respira e nomeia o que sente, ativa-se o córtex pré-frontal, a parte responsável por escolhas conscientes. O silêncio, nesse momento, é medicina, mas não o silêncio que engole, o silêncio que sente, que nomeia, que acolhe sem julgamento. Não sentir não é controle, é bloqueio. E todo bloqueio emocional, um dia, cobra um preço. Mas sentir com consciência é libertação, é sabedoria, é força. Porque só quem tem coragem de olhar sua raiva nos olhos consegue atravessá-la. E só quem atravessa encontra do outro lado algo mais profundo. Uma tristeza que pede colo, um medo que pede presença, uma história que pede reconexão. A raiva, quando escutada com compaixão, não destrói. Ela revela, ela ensina, ela transforma. Amor, fati. O sim incondicional à vida como ela é. Existe uma luta invisível que muitos travam diariamente. A luta contra o que já aconteceu, contra o que é, contra o que não pode mais ser mudado. Essa resistência silenciosa ao real consome uma energia imensa. E quanto mais resistimos, mais nos afastamos da paz. Amor fati, amar o destino. Essa era a proposta radical dos estoicos. Não aceitar passivamente, mas amar ativamente, dizer sim não apenas ao que é fácil, mas também ao que nos fere, ao que nos frustra, ao que nos molda. Dizer sim à vida como ela é não significa gostar da dor, significa compreendê-la como parte, como solo fértil de transformação. Muitas vezes sofremos mais pela ideia de como as coisas deveriam ter sido do que pela realidade em si. A mente cria cenários alternativos onde tudo teria dado certo. E nos aprisionamos nesse se eu tivesse feito diferente, se aquela pessoa não tivesse ido embora. Mas o que nos molda não é o ideal, é o imperfeito. A sabedoria estoica nos convida a soltar o apego ao que poderia ter sido, porque o que é já é suficiente para nos ensinar. Marco Aurélio escrevia a si mesmo: aceite o que a vida traz. Tudo o que acontece está em harmonia com o universo. É um convite a ver a vida não como inimiga, mas como mestra, mesmo nos dias cinzas, mesmo nas perdas. Há uma prática silenciosa, quase invisível, que pode transformar sua relação com o cotidiano. Agradecer pelo que veio, não só pelo que foi bom, mas por tudo, por aquilo que partiu, por aquilo que ficou, por aquilo que não se resolveu, porque tudo isso está te esculpindo. A cada manhã, ao abrir os olhos, respirar fundo e dizer em silêncio: aceito este dia como ele veio, não como eu queria. Isso já é amor fati em ação. A clareza não nasce da perfeição, ela nasce da rendição lúcida à realidade. Quando você para de lutar contra a corrente e começa a aprender com ela. Amar o destino não é romantizar o sofrimento. É confiar que mesmo quando você não entende, algo em você está sendo fortalecido, lapidado, preparado. E isso por si só já é um tipo profundo de liberdade. O erro oculto na busca por paz, tentar se livrar da dor rápido demais. Há uma ansiedade disfarçada de espiritualidade, uma pressa por curar, por entender, por superar. Como se a dor fosse um incômodo a ser eliminado o quanto antes. Como se o desconforto fosse sinal de falha e não parte do processo. A busca por paz, quando movida por essa urgência, vira mais um tipo de fuga. E toda fuga nos distancia de nós mesmos. Você quer se livrar da dor, mas já se perguntou o que está tentando evitar de verdade?
Às vezes, a pressa em curar não é sabedoria, é rejeição. Rejeição ao seu próprio tempo interno. Rejeição à parte de você que ainda está ferida, insegura, confusa. E quando você rejeita sua dor, você se rejeita. A sabedoria estoica propõe o oposto. Não fugir do que dói, mas sentar-se ao lado disso. Como quem oferece companhia a uma criança assustada, sem julgá-la, sem tentar fazê-la parar de chorar, apenas estando ali. Inspirado em Jung, esse gesto silencioso de estar com sua sombra sem tentar apagá-la é talvez uma das formas mais puras de amor próprio. É ali, nesse gesto interno, que você começa a se reconstruir. A teoria da autodeterminação diz que o ser humano floresce quando se sente aceito. E isso vale, antes de tudo, para a relação consigo mesmo. Aceitar a própria dor não é resignar-se a ela, é integrá-la, é dar-lhe um lugar no processo. Porque só o que é aceito pode de fato ser transformado. Os estoicos sabiam que a alma se fortalece no desconforto, mas só se ela estiver presente nele, não anestesiada, não impaciente, presente, sentir a dor e permanecer ali, respirando com ela, ouvindo o que ela quer revelar. Isso é presença, isso é clareza, isso é potência. Não se apresse, a dor tem um tempo próprio e o seu papel não é apressá-la, mas acompanhar-se com dignidade durante o processo. Porque é nesse caminho, no meio do que arde, que sua essência se revela. Não perfeita, mas inteira, não serena o tempo todo, mas profundamente desperta, e só quem desperta encontra enfim a verdadeira paz. A escolha de não reagir é um grito de poder. Existe um tipo de força que não faz barulho, que não levanta a voz, que não precisa provar nada. É a força que se manifesta no exato momento em que você tem todas as razões para reagir e escolhe o silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio do domínio. O silêncio que vem da presença, da consciência, da clareza. Muitas vezes confundimos poder com explosão, com a capacidade de impor, com a velocidade da resposta. Mas há um poder mais profundo, aquele que se revela na pausa. Quando você se recusa a ser puxado pelo caos do outro, quando você não entrega sua paz em troca de ter razão, quando você sabe que o outro diz não define quem você é e por isso não precisa se defender. Isso é força, isso é liberdade. Clarissa Pinkola Estés fala da mulher que correu com os lobos, mas ela não morde, não porque não poderia, mas porque aprendeu a escolher. E isso muda tudo, porque o verdadeiro poder não está em reagir, está em escolher sua resposta, está em dominar o próprio impulso, está em não se deixar arrastar pela raiva, pela carência, pela necessidade de provar algo, está em manter-se inteiro, mesmo quando o mundo tenta te dividir. O estoicismo é, em sua essência, uma filosofia de contenção consciente. Ele não nega o sentir, ele orienta o sentir. Ele o posiciona como senhor de si. Marco Aurélio escrevia: a melhor vingança é ser diferente do que te feriu. E isso não é sobre superioridade, é sobre não se contaminar, não perpetuar o ciclo da dor, não se transformar naquilo que um dia te machucou. Cada vez que você escolhe a pausa no lugar da reação, você reconfigura seu sistema nervoso, você desacelera a mente, reequilibra o corpo, reposiciona sua alma. E nessa escolha silenciosa, há um grito, não para o mundo ouvir, mas para que você mesmo se lembre: eu sou livre, livre de ser manipulado, livre de responder por impulso, livre de precisar vencer, porque quem se domina já venceu. E essa vitória é silenciosa, mas profundamente transformadora. Reconecte-se com o seu eixo. O mundo sente quando você volta a si. Há uma sensação que surge quando você finalmente volta para dentro. Quando depois de dias, meses ou até anos de dispersão, você se encontra novamente no centro do próprio corpo,
no centro da própria alma. É como se o mundo inteiro suspirasse junto com você, porque quando você se alinha por dentro, tudo ao redor começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque sua presença voltou a ocupar o espaço que estava vazio. Estar presente não é apenas estar fisicamente, é estar emocionalmente inteiro. Respirar com profundidade, ouvir com atenção, sentir sem pressa, é ter consciência da própria respiração como uma âncora no meio do caos. A filosofia estoica valorizava esse estado, essa capacidade de estar totalmente ali, consigo, com o outro, com a realidade como ela é. E isso não é passividade, é poder silencioso, é influência verdadeira. Uma respiração profunda, feita com intenção, pode reconduzir você ao presente. 3 segundos para inspirar, 3 segundos para sustentar, 3 segundos para soltar. E nesse ritmo simples, o sistema se reorganiza, o coração desacelera, a mente clareia, a alma volta a ter voz. Quando você escreve após essa respiração, as palavras vêm de outro lugar, não da mente que quer explicar, mas do coração que deseja entender. É a escrita de alinhamento, não para o mundo ver, mas para você se lembrar de quem é, do que sente, do que quer sustentar dentro de si. E o impacto disso é imediato. As pessoas sentem, mesmo que não saibam nomear. Elas sentem quando você está inteiro, quando suas palavras vêm de um lugar autêntico, quando sua presença não está tentando agradar, convencer ou provar. Está apenas presente, plena, serena, firme. Quem se domina já venceu. Essa frase tão estoica carrega uma verdade profunda. O domínio de si não é controle rígido, é alinhamento interno. É saber voltar ao eixo sempre que algo tenta te tirar dele. É cultivar diariamente um espaço dentro de si que não depende do externo para existir. E quando você se reconecta com esse eixo, não há desordem lá fora que consiga te tirar do lugar, porque o que te sustenta já está em você. Quando você silencia por dentro, o mundo começa a te ouvir. Há um tipo de silêncio que não é ausência de som. É presença plena. É quando você não precisa mais se defender, nem convencer, nem reagir. Você simplesmente está firme, suave, alinhado com o que sente, com o que sabe, com o que é. E nesse silêncio, algo muda. O mundo começa a te ouvir, porque você, finalmente, está dizendo algo com o próprio ser, sem precisar de palavras. O paradoxo estoico é esse: quanto menos você luta contra si, mais força você tem. Quando você abandona a briga interna, aquela que tenta o tempo todo consertar, corrigir, provar valor, você começa a viver com mais verdade, com mais clareza, e a clareza é magnética. Ela não precisa chamar atenção, ela chama presença, ela irradia algo que não se explica, mas se sente. Epicteto diria: você não controla o que vem, mas sempre controla como se posiciona. E esse posicionamento não é externo, é interno. É a forma como você decide estar consigo diante do caos. É o espaço que você constrói dentro da própria alma para habitar em paz, mesmo quando tudo ao redor está em ruínas. Criar um ritual silencioso de retorno ao centro pode ser um gesto simples, mas profundamente transformador. Um momento no dia para fechar os olhos, respirar, sentir, escrever. Não para resolver, mas para voltar. Porque é isso que mais esquecemos. Voltar. Voltar ao corpo. Voltar à alma. Voltar ao eixo. Voltar ao que é essencial. Você não está perdido. Você está sendo esculpido. Cada silêncio que você sustentou com dignidade. Cada lágrima que você não entendeu, mas sentiu. Cada momento em que você ficou, mesmo sem saber porquê, tudo isso está moldando quem você está se tornando. E talvez agora, no fundo desse silêncio, você comece a escutar algo que sempre esteve aí, sua própria verdade, sua própria força, seu próprio caminho.